Irmãos, a cabeça está ruim mesmo. Na hora que foi orar, faltou o Maurinho, viu? Lembra do Maurinho. O Maurinho também está fazendo vestibular. Vocês estão rindo porque vocês também esquecem, né? Estou sabendo. Não, vocês não esquecem, né? Só eu que esqueço, né? Até marquei aqui, ó, Maurinho vestibular, hein? Duas esquecidas, né? Eu estava ontem, durante o jantar, olhando, observando tudo e pensando algumas coisas. E uma festa, um evento, envolve tantas coisas, não é verdade? A gente vê aquilo que está mais perto, uma mesa cheia de sushi, sashimi para todo lado, que os meninos que ajudaram falaram lá dentro, falaram assim, nunca vi tanto sushi, tanto sashimi na minha frente que nem ontem. Parecia que não acabava mais, né? Mas um evento assim, ele envolve tantas coisas, né? Pessoas que carregaram mesas antes, pessoas que oraram, pensaram no evento, reuniram, discutiram, pessoas que prepararam o arranjo que está em cima, pessoas que fizeram tantas coisas que às vezes nós não percebemos, né? Pequenos detalhes. E às vezes nós enxergamos os grandes detalhes. Mas eu fiquei olhando e vendo os detalhes e falei assim, na verdade, as pequenas coisas são tão importantes ou talvez mais do que aquilo que a gente enxerga, né? E isso é bom, porque cada um de nós sabemos que, de alguma forma, a gente pode ajudar. Também estava vendo esse vídeo que o Makoto trouxe, e uma vez que o pessoal do Instituto Amar esteve aqui, Deus colocou uma coisa no meu coração. Às vezes a gente pensa, o que eu tenho a ver com esses negócios, né? O Instituto Amar está lá em Suzano, né? O pessoal da Fundação Casa, né? Estão lá. Aí eu disse assim, na verdade tem tudo a ver com a gente. Quando tu anda na rua, vem moleque bater na janela, você fica bravo. Quando você sabe de menor infrator, você fica bravo. Na verdade tem tudo a ver com a gente. Se a gente ajudar quem está tentando ajudar a tirar essas crianças dali, nós vamos estar de alguma forma nos ajudando para que amanhã depois a gente também possa dizer, puxa, não tem mais essas coisas, né? A gente está muito preocupado com a gente, não quero gente enchendo, não gosto dessa coisa, fica olhando minhas coisas. Mas na verdade, tem tudo a ver com a gente. Eu e você podemos. E às vezes, uma garrafa de Coca-Cola a gente toma toda hora e como se fosse água, né? Quando era moleque a gente tomava tubaína quando tinha festa, né? Agora a Coca-Cola é água, né? Às vezes toma mais Coca-Cola do que água, né? Mas para quem está num ambiente, receber um gesto de carinho é uma coisa muito bacana. E esse pessoal do GEAM é um pessoal muito dedicado. Eu falo para os meninos aqui, eles são tudo doidos. Uma das líderes lá estudou comigo, a Suzane. Eu digo, essa Suzane é doida da cabeça, mas é doida mesmo. São pessoas que fazem coisas que você não imagina que eles possam fazer por amor a esses meninos. E eles têm histórias tremendas. Não são pessoas que estão sentadas em mesa fazendo projetos. São pessoas que estão ali dentro, trabalhando ali no corpo a corpo, ou na Cracolândia, ou lá dentro da Fundação Casa. E por isso, se você puder, ajude. Ajude, você vai estar... Se nós somos egoístas e somos totalmente egoístas, só pensando na gente mesmo. Se a gente ajudar, a gente vai estar se beneficiando. Não precisa, às vezes, a gente morrer de amores e paixão, ou ter uma consagração excepcional por aquilo que toca, às vezes, ou não toca. Mas se a gente só for egoísta mesmo, a gente ajuda, porque vai beneficiar a mim e a você. Amém? Essa semana eu estava orando, pensando, foi chegando o fim de semana e pensando,
E ontem, quando estava finalizando a mensagem, um monte de ideias e pensamentos na cabeça, e me ocorreu um tema que foi um tema que eu já preguei num culto de oração aqui um tempo atrás, mas que Deus começou a me incomodar sobre esse tema. E esse tema é sobre desilusão. Quantos de nós já não passou por desilusão? Quantos de nós já não sofreu uma desilusão? Alguém que prometeu alguma coisa e não cumpriu, alguém de quem você esperava muito, mas não fez, alguém que você esperava que fosse fazer um gesto, que você tanto aguardava e não fez, alguém que iria te considerar mais do que considerou, alguém que você achou que quando chegou no lugar te cumprimentaria e não te cumprimentou, alguém que você contava que ia te dar um apoio e não te deu. Situações que acontecem na nossa vida que causam desilusão, decepção no nosso coração. Eu creio que isso também acontece não só com pessoas, mas nós às vezes nos desiludimos com instituições, com situações. Quem de nós às vezes não se desilude com as nossas autoridades? Quem de nós não se desilude quando pessoas têm gestos que nós repudiamos? Ontem eu estava vendo pela internet imagens do velório do Celso Pitta. Eu falei, bando de hipócrita. Outro dia estava crucificando todo mundo, cara, é um ladrão sem vergonha, e todo mundo chorando no velório dele. Quem não se decepciona, não é verdade? Autoridade, instituição, igreja. Quantas pessoas não se decepcionam com a igreja? Quantas pessoas não se decepcionam com Deus? Se desiludem, se desencanam com Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Quando aconteceu a tsunami, alguns anos atrás, jorrou artigos na internet, cujos temas eram: onde estava Deus quando a tsunami aconteceu? E às vezes a gente pergunta, onde estava Deus quando o caos se abateu sobre a minha vida? Quando aquele resultado de exame deu positivo? Quando aquela notícia ruim chegou? E às vezes a gente pergunta, pela quantidade de livros de autores cristãos que abordam esse tema, a gente vê que é um tema extremamente discutido. Philip Yancey escreveu o livro Decepcionados com Deus, falando da decepção que as pessoas têm quando as coisas não vão como elas esperam. Paulo Romeiro escreveu Decepcionados com a Graça. Yancey escreveu Alma Sobrevivente, falando da frustração com relação à igreja. E tantas outras coisas que rolam por aí. E nós poderíamos ir a fundo nesse tema. E você e eu poderíamos ter depoimentos. Há muitos anos atrás eu tive um diálogo, talvez o diálogo mais triste da minha vida, com minha irmã caçula, que tinha me levado à igreja. E ela estava dando as razões porque ela estava deixando de ir na igreja. E naquele ano eu estava indo para o seminário. Tinha deixado tudo, estava indo para o seminário. Eu estava indo para o seminário e ela estava deixando a igreja. E ela então, sentada, eu e ela morávamos num apartamento junto com outras pessoas. E ela, sentado com ela, ela explicando por que ela estava deixando a igreja, como ela estava decepcionada. E de fato deixou, até hoje, não anda mais no caminho do Senhor. E terminamos o diálogo assim, eu disse assim, que coisa, né? Os mesmos motivos pelos quais você está deixando a igreja, são os motivos pelos quais eu estou consagrando a minha vida ao Senhor. Que estranho. Que estranho, porque as coisas não são como a gente pensa. E nós temos dois caminhos, queridos. Ou nós decepcionamos, nos desencanamos, na linguagem popular, chutamos o pau da barraca e negamos tudo aquilo que possa ter experimentado na vida e saímos rodando a baiana, caindo para valer no mundo.
ou nós entendemos que há muita coisa que não está como Deus gostaria que fosse. E para isso eu e você, nas pequenas e grandes coisas, temos que arregaçar as mangas e fazer diferente. Os discípulos também se desiludiram. Lucas capítulo 24, versículo 21 começa dizendo assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A gente achava que esse era o cara, que ele ia fazer uma revolução, que ele ia botar Israel para cima de novo, como foram os libertadores no Velho Testamento. Deus levantava aqueles homens e eles vinham à frente, e iam lá, julgavam e botavam o povo de Israel por cima. Mas a gente achava que esse Jesus ia ser isso. Mas já faz 3 dias, ele morreu. E nada. Tudo continua como está. O sentimento dos discípulos, aquele diálogo com Jesus ali em Emaús, era de desilusão. Vamos ler Lucas 24, 21 a 27. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que causa a desilusão? Deve ser muito complicado entender. Cada um deve ter motivos. Mas esse texto aponta pelo menos 3 causas que eu acho ser o foco central. Nossa discussão vai ser bem simples, bem superficial, e vamos ficar nesse texto. A primeira coisa é que os discípulos não entenderam o propósito de Deus. A primeira causa da desilusão é a falta de entendimento dos propósitos de Deus. Nós achávamos que esse cara ia ser o libertador de Israel. Eles não entenderam que Jesus não veio para isso. Que Deus enviou Jesus não para restaurar Israel na condição de uma nação poderosa, mas que Deus tinha enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para ser um rei que conquistou o reinado e os seus súditos pela sua morte, que se deu no nosso lugar e se humilhou para nos mostrar o caminho. Eles não entenderam qual era o propósito de Deus, por isso eles estavam desiludidos, decepcionados. Quando nós não podemos entender qual é o propósito de Deus, nós nos decepcionamos. Por que é que Deus deixou isso acontecer? Nós não estamos entendendo o que Deus está tentando construir na nossa vida. E às vezes nós ficamos perguntando por quê, por quê, por quê? E a pergunta que devemos fazer: o que é que Deus está querendo construir? Tem dessas frases de traseira de caminhão que diz assim: desculpa a poeira na minha vida, é que Deus ainda não terminou a reforma. Às vezes tem muita poeira, meu irmão, é que Deus ainda não terminou a reforma. Um artista está fazendo um quadro, você olha e você, vixe, que borraiada que ele está fazendo aí. Depois você vê o quadro lindo. Um artesão que está entalhando uma madeira, você não consegue perceber. O avô da Liana, por parte da mãe, já falecido, ele gostava de fazer uma arte com madeira. Madeira assim, galho torto que ele achava jogado, velho, caído, ele envernizava e trabalhava. Ele tinha um olhar para a gente, tinha um pedaço de pau no meio da estrada, ele parava, ia lá no meio do mato e pegava. E fazia peças muito bonitas, nós temos uma em casa. Mas ele olhava aquilo lá, ele via uma arte naquilo e transformava em arte. Para nós era um pedaço de pau.
Na minha e na sua vida, querida, às vezes o que Deus está construindo, você diz, isso aqui é um desastre, meu filho. Isso aqui só tem poeira, não estou vendo nada. O que é? Cadê Deus nisso aqui? Isso aqui é o caos, cara. A gente não está entendendo o propósito de Deus. Deus ainda não terminou a sua obra. Pois os discípulos continuam a conversa. Diz assim, de fato as mulheres falaram isso e aquilo. Mas os caras foram lá e viram que o túmulo estava vazio. Mas não acharam o corpo. Aqui a gente olha esse texto e fala assim, mas que falta de fé, meu filho. As mulheres falaram, eles não acreditaram nas mulheres, né? Puxa vida, não acreditaram nas mulheres. Que é isso? Falta de fé. E a gente pensa que a causa da desilusão é falta de fé, e não é verdade. Porque quando a pessoa se desilude é porque ela tem fé, e até fé demais, de acreditar que ia acontecer alguma coisa que não aconteceu. O que faltou a esses discípulos aqui era entendimento espiritual. Eles ouviram um relato, um fato, que se eles tivessem tido um insight, um feeling espiritual, é isso aí, Jesus ressuscitou. Mas eles, disse que estava vazio lá, sei lá, tipo assim, não estou entendendo, não está mais lá. É verdade, as mulheres falaram, e eles viram, não estava mais lá, mas, sei lá, E quando a gente não tem entendimento espiritual, a gente olha os fatos e não enxergamos aquilo que está sendo construído. Às vezes a gente olha com alguns olhos e Deus está de longe, não é isso, meu filho, não é isso. E a gente está querendo cabeça dura, esperneando. Deus tem uma percepção muito maior das coisas, queridos. E nós precisamos de entendimento espiritual. E aqui não estou usando só uma linguagem pentecostal. Pentecostal, sim, precisa de entendimento do Espírito Santo. Precisa ouvir a voz do Espírito falando nos fatos que acontecem com a nossa vida. Mas estou falando de quando nós estamos diante de uma situação, pedir a Deus, Deus, o que o Senhor está construindo aqui? Como eu devo entender esses fatos? O que é que o Senhor está construindo que eu não estou percebendo? Porque de fato Ele está construindo. Ou não. Ou nós duvidamos de quem é Deus. Depois Jesus dá-lhes uma chumbada, dá-lhes uma baita de uma bronca. Diz assim, vocês são nécios, tardos de coração, vocês são cabeça dura, meu filho. Vocês não entendem as coisas de Deus. E aí abriu a palavra no Velho Testamento, todos os textos que falavam acerca de que o Cristo deveria padecer, e foi expondo uma passagem por passagem. O que às vezes nos leva à desilusão, querida, é a falta de entendimento da palavra profética de Deus. Daquilo que Deus revela que vai fazer e nós não conseguimos entender. Os discípulos não entenderam que tudo aquilo que aconteceu com Jesus estava já escrito. E Jesus lembrou eles antes de morrer. Importa que o Filho do Homem padeça, depois de 3 dias ressuscite. Mas eles não tiveram entendimento da palavra profética. E por não ter entendimento da palavra profética, eles estavam tendo uma motivação equivocada e, portanto, estavam desiludidos. Às vezes Deus fala conosco e nos diz que vão acontecer coisas na nossa vida. E a gente diz assim, estou que nem Jonas, sentado aqui embaixo para vendo se vai destruir ou não vai destruir. Às vezes a gente não tem entendimento do que Deus está querendo construir. Do que foi aquela palavra profética revelada a nós. Do que Deus quer construir na nossa vida. Sabe, a gente passa por crises e muitas lutas. E eu sempre falo assim para as pessoas, quando você entrar num turbilhão de crise, você não está achando o caminho, rebobina o filme da sua vida e volta para um lugar onde você sabe que você está. E toda vez que eu entro em crise com relação a algumas coisas, eu volto para alguns marcos de Deus na minha vida. E lá eu lembro quem Deus é para mim. Quando eu entrei em crise com relação ao meu chamado pastoral, eu rebobinei o filme da minha vida e voltei.
Panorama, dia 18 de fevereiro de 1980. Acampamento Panorama, varandinha da casa ali, conversando com o pastor Hitoshi. E eu não posso negar que Deus falou no meu coração. Certeza absoluta. Pode o mundo estar caindo do meu lado, mas aquilo é verdade. Quando algum momento eu penso que a fé, será que isso é verdadeiro? Eu rebobino o filme e volto atrás. 20 de fevereiro de 77, acampamento Panorama, Capela Velha. E eu lembro o dia que eu entreguei a vida a Jesus. E não há como negar aquilo. Toda vez que eu entro em crise com alguma coisa, eu rebobino o filme e volto para ver onde eu sei quem Deus é e o que Ele fez na minha vida. E eu não tenho como negar. Por mais que eu tenha dúvidas com relação ao meu presente. Palavra profética de Deus. Às vezes eu e você não entendemos o que Deus está querendo falar. Volta e veja onde foi que Deus falou. Veja como foi os seus acordos com Deus. E veja como Deus é fiel. Queridos, eu não sei o que envolve o teu coração nessa manhã. Se é tua decepção ou não, você pode não estar decepcionado e desiludido. Mas eu queria te dizer que isso em algum dia ou outro vai passar pela tua vida. Faz parte da nossa vida. E às vezes passa várias vezes no mesmo dia. Estava dizendo Paulo Cineu que ontem eu fui me meter a instalar uma lavadora de louça que nós ganhamos do meu cunhado. E eu fui instalar a lava-louça achando que conectar 3 negócios aqui, qualquer trouxa faz, eu vou pagar o técnico para... E fui lá, aí tinha um buraco que era menor que a peça, ou eu mexia na peça ou eu alargava o buraco. Falei, eu vou mexer na peça. Fiquei quase 3 horas para pôr no lugar de volta, resmungando que só, e tudo torto, porque o lugar era torto, tinha que entrar torto, eu fiquei tudo dolorido. Bravo, pô, por que esse cara faz uma porcaria desse aqui? Fabricando esse armário idiota, faz um buraco menor, a peça é padrão, esse trouxa não sabe que as peças são padrão, como larga um buraco menor que a peça, mas que coisa, esse fabricante dessa peça faz uma bucha tão apertada que não consegue nem colocar, nem que a vaca tussa vai entrar essa geringonça aqui, e resmungando, e bufando, e apertando, dando murro no negócio, e bravo, decepcionado com a Consul e comigo, que falei, devia ter pago o cara para fazer. Pequenas desilusões, há grandes desilusões. Grandes desilusões. Quando você repara que algumas coisas não eram como você queria que fosse. Então, queridos, isso faz parte no seu dia a dia. Quantas vezes você não se desilude com você mesmo quando você percebe que tomou atitudes que você acha que não devia ter tomado. Quando você se arrepende de ter feito ou ter falado alguma coisa. Desilusão faz parte da minha e sua vida. E ela não é causada por falta de fé. Não é causada por falta de fé. Ela vem pelo excesso de fé. Exatamente porque eu e você somos zelosos. Se não fôssemos, nós não desiludiríamos. Não nos decepcionaríamos. A fé é a maneira de nós respondermos quando a decepção começa a rondar o nosso coração. A fé é a maneira que nós respondemos quando a nossa mente, o nosso coração, o computador de bordo começa a acender um monte de luzinha dizendo, olha só, não é como você queria, veja bem. E aí você começa a contabilizar e dizer, é mesmo, né? Poxa vida, que coisa, né? Aquele irmão devia mesmo, né? Não fez, né? E nós somos convidados, queridos, a reagir com fé. Dizer, olha, cada vez que a minha vida é cercada por essas coisas, eu reajo com fé. De que Deus está no controle de tudo. De que Deus nunca deixou o controle, mesmo que eu me sinta desgovernado.
mesmo que o norte e o sul sumiram, mesmo que eu não saiba mais para onde está caminhando a coisa. Se eu estou nas mãos de Deus, Deus sabe. Essa é a hora de vencer a desilusão e a decepção. É romper em fé. Pedir para os meninos para a gente cantar. Será que podemos cantar esse cântico? Você pode achar aí, ô Makoto? Convido os irmãos a ficarem em pé. Essa manhã, não sei como está o seu coração, mas eu tenho descoberto ultimamente que eu estou muito sensível a esse negócio. E que às vezes eu fico muito bravo comigo mesmo, com coisas que eu faço ou deixo de fazer. Com decisões que eu tenho que tomar, por devido à minha posição, eu preciso tomar. E às vezes, como grupo, a gente toma, mas talvez o meu coração fica triste de ver coisas. E eu confesso que muitas vezes a decepção ronda o meu coração. Mas eu confesso que o Senhor tem nesses dias me chamado. Rompe em fé. E se diante de você não se abrirem as águas, e se Deus não fizer você andar por sobre elas, não tem problema, meu filho, nada que vai de boa. Pode ir que Deus vai te levar do outro lado. Rompa em fé nessa manhã. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada. Enquanto você canta isso, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Será que há coisas no seu coração? Desilusões, decepções que você tem guardado há tempos aí. Declara isso pela fé, meu querido. Essa manhã é tempo de você romper em fé. Declara isso em nome de Jesus. Declara agora, querido. Não vão me impedir. Se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. declara agora, você vai romper em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Querido, pessoas, situações, instituições, às vezes Deus pode causar no nosso coração um sentimento de decepção. Eu e você sentimos. Rompe em fé, responde a Deus com fé. Rompendo em fé. Talvez que a minha fé Declara agora, querido. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu sei que são chances de você crescer, chances de romper em fé. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Declara pela fé, querido. Não vão me impedir de caminhar. Declara. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer. Declara, querido. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
dia vou viver rompendo em fé. Pai, eu quero orar, em especial pelos irmãos que têm sentido no seu coração desilusão, decepção, com pessoas, com situações, com circunstâncias, com instituições, e às vezes até contigo, Pai. Nossos sentimentos às vezes nos traem, Deus. Eu quero te pedir que o Senhor nessa manhã nos envolva, nos ajude a romper em fé, a responder com fé. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Gostaria de terminar lendo uma frase escrita pela nossa senadora Marina Silva, comentando o livro de Jansen. E ela diz o seguinte: o autor mostra como, muitas vezes, nossas súplicas são tentativas inconscientes de encaixar Deus nos parâmetros da nossa inteligência limitada. Então, incrivelmente, nos decepcionamos com Deus por não se submeter à nossa vontade. Que coisa terrível, mas é isso que a gente faz. Que a gente possa reverter o processo, declarando que nós rompemos em fé, que nós cremos sim na mão divina que controla tudo. Amém?